Nascida nas páginas da famosa revista francesa Cahiers du Cinéma, a Nouvelle Vogue reunia jovens diretores que praticavam a crítica de filmes e estavam insatisfeitos com a situação atual do cinema francês. Devido ao sucesso na Itália, a principal inspiração para o movimento era o neorrealismo, que procurava mostrar em seus filmes principalmente a realidade social no período pós-guerra. Sendo assim, a nova onda tinha como princípio utilizar o cinema como ferramenta para transformar o mundo. Para isso, é preciso entender a importância da situação socioeconômica da Europa como fator relevante à criação desse movimento cinematográfico. Após a Segunda Guerra Mundial, a França estava politicamente e economicamente abalada. Desse modo, a ascensão do conservadorismo, buscando recorrer às tradições pré-guerra, o que incluía um retorno ao cinema narrativo convencional. E para a Nouvelle Vogue, seria um enorme retrocesso voltar aos métodos antigos de fazer filmes, em especial as adaptações literárias. Os novos cineastas denunciavam esse estilo por considerarem ser uma forma segura de garantir bilheterias, resultando em trabalhos sem imaginação. Até por isso, suas experimentações com a edição, estilo visual e narrativa faziam parte da necessidade de quebrar paradigmas conservadores daquele tempo, contraindo os ideais do então governo. Aqui no Cinemark, ano passado, a gente falou sobre o neorrealismo italiano, que é outro importante movimento, e a Nouvelle Vague deve muito ao neorrealismo, mas deve também muito a um outro movimento não tão conhecido que surgiu na própria França na década de 1930, o realismo poético francês, um gênero que valorizava muito o trabalho do roteirista também, em muitos casos até mais do que o trabalho do próprio diretor. O curioso é que essa geração que depois veio a fazer filmes na França, ela se reuniu, ela se juntou toda em torno da revista Cahiers du Cinéma, uma das mais importantes revistas de cinema de todos os tempos, ainda sendo publicada nos dias de hoje. O editor dessa revista, André Bazin, tinha no seu corpo de redatores, de críticos de cinema, pessoas como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol e Jacques Rivette. Com a proposta de filmes mais ousados e autorais, a Nouvelle Vague se desenvolve uma valorização do diretor como responsável pela obra cinematográfica, priorizando o reconhecimento pela nova maneira de produzir filmes. A nova onda conquistou o público, principalmente os jovens, que se identificavam com a maneira como eles viam a vida e as suas questões existenciais. Muitas das longas-metragens do período foram produzidas com orçamentos bastante reduzidos, devido à crise que rondava a França e à falta de incentivo do governo. Dessa maneira, em diversas situações o diretor se viu obrigado a improvisar quanto aos equipamentos, como utilizar um carrinho de supermercado para realizar o traveling. Ademais, vale destacar que o novo estilo cinematográfico trouxe uma nova energia visual aos filmes, com rápidas mudanças de cena e planos sem muita unidade. A câmera, ao invés de hipnotizar os espectadores com narrativas elaboradas, nesse momento tinha a função de brincar com as expectativas, promovendo a curiosidade. O curioso é que esses redatores, esses críticos, eles criticavam demais a produção francesa da época. A produção francesa da época era bem diferente do que hoje a gente conhece, entende e percebe como o cinema francês. E eles faziam duras críticas à maneira como os filmes eram feitos na França naquela época. Na verdade, tudo partiu de um desafio. Eles falavam tão mal do cinema francês que era feito naquela época, valorizavam muito o cinema americano que pouca gente desconhecia ou não valorizava, e falavam de como os filmes deveriam ser feitos, que o André Bazin, que era o editor da revista, lançou um desafio. Então, por que é que vocês não vão dirigir os próprios filmes? Aqueles filmes que vocês dizem que deveriam ser feitos, por que é que vocês não os fazem? Considerado por muitos como um marco do cinema, O Acossado é a obra mais conhecida do diretor francês Jean-Luc Godard e o principal filme da Nouvelle Vague. Em virtude de seu método inovador e ousado de fazer filmes, onde busca chocar e surpreender espectadores, faz com que o cineasta seja cultuado até os dias atuais, tanto que o filme foi relançado em 2018. O próprio é o responsável pelo recurso da quebra da quarta parede, quando um personagem fala diretamente com o público.
What they brought to editing was a breaking of the rules. Whatever books that said this is how it had to be done, they burned them. Breathless is too hip for me. I come from Lower East Side. I'm an Italian-American guy. It's too beatnik. It's like, bohemian. It's too cool. I liked it. I don't know what the hell was happening. O diretor Alain Resnais era um pouco mais envolvido com a literatura e as artes plásticas do que os outros integrantes do grupo, além de se identificar com a esquerda política. No caso da sua longa, é um filme com visual de documentário, sendo pioneiro no uso de cortes para mostrar cenas em flashback, mesclando com cenas da atualidade. Além disso, também foi relançado nesse caso em 2017. Dirigido por François Truffaut, o filme é inteiramente feito com câmeras leves, que seguem de perto os passos do jovem Antonier. O francês não é apenas o diretor, como também é o autor da obra, inspirando-se em sua vida para criá-la. Além disso, Truffaut já chegou a dizer que a Nouvelle Vague não era um movimento, e sim uma característica. Mas o que é que esses filmes têm de diferente? Primeira coisa, uma ruptura completa com aquela estrutura narrativa linear que todo mundo estava acostumado até então. Essa linearidade, ou seja, a história que tem começo, meio e fim, nesta ordem, não era respeitada pelos cineastas da Nouvelle Vague. Isso não era o mais importante. A questão do enquadramento, o movimento de câmera, a forma como o filme era montado também, a montagem do filme ganha um significado completamente diferente. Outra coisa, e aí vem esse débito com os filmes do neorrealismo, o cinema vai para a rua, mostra como é essa vida na rua, esse pulsar de vida fora de um estúdio, fora de um lugar fechado e controlado. Vai para fora e trata de questões bem próximas do dia a dia das pessoas, questionamentos, dificuldades enfrentadas no dia a dia. Com o uso inteligente, como eu já falei, do movimento dessas câmeras, a forma como tudo é enquadrado, a forma como tudo é montado depois, a maneira como os atores se comportam em frente à câmera. Tudo isso mostrou um frescor, uma novidade, algo nunca visto até então no filme. E não é por acaso que esses filmes feitos do finalzinho da década de 1950 até a metade da década de 1960, principalmente por esses dois diretores mais emblemáticos do movimento, François Truffaut e o Jean-Luc Godard, influenciaram bastante toda uma nova geração de cineastas que estava se formando em cinema nos Estados Unidos, principalmente, mas também no resto do mundo. A principal mudança de paradigmas provocada pela Nouvelle Vague trouxe à tona a questão do valor de produção no cinema. Naquele contexto socioeconômico, os artistas buscavam alternativas aos métodos tradicionais, motivadas pela geração de neorrealistas italianos. Hoje, meio século depois, esse questionamento permanece. Sendo referência internacional, a Nouvelle Vague foi fonte de inspiração para movimentos cinematográficos em diversos outros países, como o Cinema Novo alemão, Free Cinema na Inglaterra e Cinema Novo. Todas essas tendências tinham o mesmo objetivo: criar filmes inovadores e independentes. A Nouvelle Vague foi de grande influência aqui no Brasil com a geração do Cinema Novo, que de uma certa forma bebeu diretamente da fonte, não só do neorrealismo italiano, mas também da Nouvelle Vague, porque eram cineastas como Glauber, como Cacá Diegues, como Leon Richman, eram cineastas que discutiam cinema. E aí tem um grande diferencial também no movimento da Nouvelle Vague. Todos os cineastas entendiam de cinema profundamente, escreviam, teorizavam sobre cinema, e isso marcou muito o movimento.